Boa noite, boa tarde, bom dia! Estamos começando mais uma live, um bate-papo com missionários e dessa vez nós vamos conversar com uma missionária que foi ao país mais novo de todos que foram criados. Como assim? É o último país chamado Sudão do Sul. E a gente vai estar conversando aí com a Elizabeth, que foi lá, ficou um tempo em missões nessa nação, vai contar um pouquinho o que ela fez, como é que foi lá, o que aconteceu, né, qual é que era a missão dela, e a gente vai estar sabendo isso. Boa noite a todos. Wagner, meu querido, boa noite. Jader, grande abraço. Joãozinho, a galera que está entrando aí para acompanhar a live. Daqui a pouco, então, a Elizabeth vai estar entrando e a gente vai começar a descobrir sobre essa nação que está lá no coração, lá no centro, lá da África. E ela vai contar o que ela foi fazer. Né? Olha, Tatiana, seja bem-vinda. Ela está aqui do meu lado, a Tati, é minha esposa. Ela está aqui me olhando e acabou de entrar também na live. Vamos esperar a Elizabeth para a gente poder começar a nossa conversa. Ó, minha mãe também entrou, agora eu tenho que começar a me comportar porque ela também está aqui, senão depois ela me xinga. E é isso aí, galera. Vamos nos envolver em missões. Beth Oliveira. Beth Oliveira deve ser a Elizabeth. É isso? É você, Elizabeth, que está como Beth Oliveira. Isso é uma coisa engraçada, né? A gente precisa sempre dar uma olhada assim no Instagram da galera, porque às vezes Instagram tu põe qualquer nome, né? Então, para saber aí quem é, quem não é, eu acho que é Beth Oliveira. Eu acho que é tu, né, Beth? Elizabeth, é você? Eu creio que sim, então eu vou chamá-la. Fala meu amigo Samuel, meu brother, como é que tá? Tudo tranquilo? Deixa eu chamar aqui a Elizabeth para a gente começar o nosso bate-papo. E a gente vai começar então a trocar uma ideia. Sudão do Sul. Vamos esperar por enquanto que ela vai entrando. Oi, tudo bem? Oi, Elizabeth, como é que tá? Tudo bem? Sou eu mesma, Beth Oliveira. Imaginei que fosse. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Curtindo um Maravilha. friozinho aqui no Morro Reuter. Olha, imagino que aí deve estar bem frio. Se aqui tá frio aí, é mais frio do que aqui. Ô, Beth, obrigado assim por ter aceitado o nosso convite, tá? Muito obrigado mesmo por ter doado aí o teu tempo. Eu sei que tu tinha um compromisso nas terças-feiras e tu trocou teu compromisso para poder estar aqui no bate-papo. Eu tenho certeza que a galera vai ser edificada com o teu testemunho que tu tem para nos dizer. Muito obrigado mesmo. É um prazer estar aqui junto com vocês e compartilhar um pouco da minha experiência lá no Sudão do Sul. Para começar, hoje eu estou aqui, né, no Rio Grande do Sul, então eu vou me reportar um tempo que eu estive lá em 2013 e 2014. Maravilha, show de bola. Então tá. Antes da gente entrar no Sudão do Sul, antes de tu contar um pouco sobre essa nação, que eu acho que é uma nação assim que as pessoas de uma forma geral têm pouco conhecimento, né? Alguma coisa ou outra que sai na mídia assim, mas antes da gente entrar lá, vamos começar do começo. Como é que foi assim o teu encontro com Jesus, Beth? Como é que tu conheceu ele, e começou a andar com ele? Certo. Na minha adolescência, infância, minha família sempre falava, debatia sobre igreja e tudo mais, mas nenhum era assim algum seguidor efetivo, né? Eu só conhecia parentes que iam à igreja. Só que aos 20 anos eu ingressei na universidade, na UBRA, e eu tinha que fazer um trabalho.
E esse trabalho era assim, ó, vão a igrejas e façam, eram todos tipos de igrejas. Então, eu pensei assim, puxa, eu cresci num ambiente que só falava assim da Assembleia de Deus, evangélicos, né? Eu não quero conhecer eu não frequentava, eu não quero fazer esse tipo de trabalho, eu quero ir numa coisa assim bem exótica, numa religião que eu não conheça. Então, o professor colocou ali vários tipos de religião. Era espiritismo, era batuque, era umbanda, era isso, era aquilo. E eu fui para aquele lado. Só que quando eu estava tentando escolher, todo mundo pegou todas as diferentes e sobrou só as evangélicas para mim, né? Aí eu fui numa presbiteriana e um amigo meu pegou a Assembleia de Deus, que tinha ali perto de casa, né? Então eu peguei e fui, tá, me ofereci e levei ele até lá, porque eu sabia o endereço. E a minha surpresa foi que o pessoal que tinha jogado handebol comigo na quinta série, nessa época eu já tinha, 19 anos, na quinta série, estavam lá. E eles estavam cantando, estavam assim, felizes, estavam pregando, e eu, meu Deus, que maravilha, eu quero isso para mim. Então, o meu chamarisco, a primeira vez, eu confesso, foi assim, mais um entusiasmo. E eu confesso mais que foi um entusiasmo e eu ali fiquei naquilo de eu quero aprender mais, mas eu não tinha um relacionamento com Deus. Sinceramente, eu não tinha um relacionamento. Eu busquei conhecer mais e eu não entendia o que era aquilo, aquele fogo, aquele amor em mim, eu não entendia o que era. Só que Deus estava me conduzindo e eu não sabia. Então, um dia eu pensei assim, a escola bíblica não dá mais para mim, eu quero entrar no seminário bíblico. E aí todo mundo disse, tu vai ser missionária? Não, não vou ser missionária, não. Eu só quero aprender um pouco mais sobre Bíblia. E daí eu fui para um seminário bíblico batista, seminário bíblico ali no Colégio Batista, em Porto Alegre. Então, quando eu estava ali, todo mundo se apresentando, minhas colegas, Deus me chamou, Deus me chamou. E eu pensei, não, Deus não me chamou, eu estou aqui porque eu quero aprender mais. Na verdade, foi algo assim que eu não entendia nada, não entendi realmente esse chamado, sabe? Eu achava que eu estava indo ali pelas minhas pernas. Aconteceu que muita coisa aconteceu na minha família e ao redor de mim, e eu fui deixando, sair do seminário bíblico e me comprometi muito mais assim nos conflitos familiares, no trabalho, nas coisas assim que eu via, e acabei deixando missão. Só que eu também não conseguia entender, todo mundo disse, mas tu entrou em algum conflito, por que tu deixou o seminário? Na verdade, eu não deixei missão, corrigindo, eu deixei o seminário bíblico e não concluí. Então, mas o que houve? Não houve nada. Passou algum tempo, eu tinha feito faculdade, eu já tinha feito ciências sociais, fiz mestrado, e aí pesou muito para mim. Eu estava numa situação, assim, como me via, naquela situação, como diz o Salmo de Davi, num mar de lama. E foi dali que eu comecei a pedir socorro para Deus, e foi dali que Deus me tirou desse mar de lama. Então, quando eu me volto nesse segundo momento, eu entendi que eu não tinha me convertido na primeira vez. Era um convencimento, eu não tinha realmente entendido o que era aquilo que estava acontecendo comigo. E então, nessa segunda vez, eu comecei a me aprofundar na Bíblia, comecei a estudar realmente a Bíblia e comecei a ter esse relacionamento de orar com Deus, né? E então foi essa meu primeiro chegar, assim, conhecer a Deus, foi saindo realmente depois de uma série de conflitos pessoais e internos, né? Pô, que legal. Pô, que legal esse testemunho. Eu vou te pedir um segundo, Beth, eu vou sumir, tá? Calma, mas eu já voltei, sabe o que foi? Eu deixei meu chimarrão lá do outro lado. Importante. Daí eu tava já nervoso com isso, então eu tive que sair correndo. Olha só, que legal. Na verdade, tua história é diferente de todas as outras pessoas que eu já conversei. A gente está mais um ano fazendo um bate-papo com missionários, porque geralmente o pessoal, assim, uma coisa eu vi, a grande maioria tem esse encontro com Jesus ali pelos 15 anos e começa, foi ali e vai embora, né? Então já começa um pouco a diferença aí.
Só que daí tu tivesse nesse encontro, fizesse aí faculdade, mestrado e tal, e depois realmente que a coisa veio de uma forma assim, né, forte, assim, para que tu entendesse, não, é isso aqui, é isso que eu quero para minha vida. Então, Não, pegando esse exemplo. detalhe. Oi, Desculpa, pode pode pegando esse falar. exemplo. Não, detalhe é que eu estava no seminário bíblico e tirava notas 10. Os meus colegas diziam, bah, mas a Beth é uma das mais inteligentes aqui. Era eu e mais um outro lá, um rapaz, um estudante de filosofia, que diziam que a gente era muito inteligente. Então eu ficava assim um pouco, bah, então eu sei tudo de Bíblia. E só que eu fui raciocinar muito tempo depois o que é que tinha acontecido comigo, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Então eu estava no seminário, eu estava num ambiente bíblico, vivendo cotidianamente, todos os dias. Eu trabalhava durante o dia e fazia seminário à noite. Eu ia à igreja no final de semana, conhecia Jesus aos 20 anos, então depois que realmente eu tive esse distanciamento, não foi algo assim, não quero mais saber. Não, eu sinceramente não sabia nem o que estava acontecendo. Me afastei. Só que quando eu retornei e comecei a ler a Bíblia, parecia assim que a ficha estava caindo e eu comecei a ver quanto eu era ignorante realmente. Parece assim, Deus estava falando assim, direto do meu coração, direto, direto. E disse assim, meu Deus, mas todo esse tempo, tirando 10 nas matérias, e eu não entendi esse versículo, eu não entendi aquele versículo, essa mensagem específica, aí que realmente eu entendo que é um pouco diferente que a maioria, já É desde o verdade? início, né? É verdade. Então, pegando essa tua última fala, assim, então ali foi esse momento. E quando é que tu entendesse que tu tinha um chamado missionário, transcultural? Porque daí tu começa ali, né, a ter esse relacionamento ali mesmo com Jesus, né, que vai além de uma questão intelectual. E quando é que tu entendeu assim, olha, o Senhor está me chamando para ser uma missionária, para ir para as nações? Quando é que aconteceu isso? Então, eu comecei a ter sonhos atrás de sonhos. E eu estava, um negacionismo, assim, eu estava negando, assim, não, já passou tempo e eu perdi a vez. Eu perdi a vez pelo seguinte, porque eu não consegui me dedicar a isso, eu simplesmente concentrei em mim. A Beth fracassada. Então, quando aconteceu isso de ter sonhos, eu comecei a estranhar e fui à igreja. Fui ao Senhor, Senhor, eu orei, eu estou entendendo que é missão, mas para mim é impossível. Eu já estou numa idade, naquela época, 38 anos, eu tenho 52 anos hoje. Aí eu disse, não, isso é impossível, não, não, já passou a idade de seminário, de se dedicar a missões, se preparar. O que aconteceu? Eu fui conversar, na época, com um pastor na igreja, e ele me recomendou que eu conversasse com uma outra pessoa. Disse, não, tu vai direto conversar com essa pessoa que conhece muito questão de missões e tudo mais. A igreja que eu estava indo na época, ela não tinha voltada para a missão, assim, não tinha pregação, não tinha esse incentivo, né? Era uma igreja mais voltada assim para cura e libertação. E eu estava ali sabendo que eles não iriam me orientar para a missão, mas eu queria tirar isso assim. Será, Deus, que o Senhor realmente... E contei. Sonhos que eu tinha um atrás do outro eram relacionados assim. Eu estou num... uma plataforma de trem, o trem partiu e eu fiquei. O avião está partindo e eu fiquei. A mala, era tudo questão de viagem, viagem, viagem. Só que toda vez que eu me acordava, eu perguntava, Deus, o que é isso? Eu me acordava assim, um pouco assustada. Deus me vinha e trazia a palavra missão, missão. E eu ia para a Bíblia, eu orava assim, não pode ser isso. E cada vez ficou uma questão, mais ou menos um ano. E eu fui conversar com o pastor e ele tinha dito para mim, olha, Beth, vai conversar com esse senhor, e ele vem conversar comigo, me deu um livro sobre missão e disse assim, depois tu retorna aqui e conversa comigo. E eu disse, retornei e falei, não, é realmente isso que Deus está apontando para mim, porque toda vez meu coração palpita com isso, né? Só que se não fosse os sonhos, eu não teria procurado esse aconselhamento, eu não teria procurado mesmo. Então, ele pegou e me indicou Jocum, na época, e eu fiquei um tanto ressabiada,
porque Jocum, para mim, jovens, não, mas eu não quero isso. Vai ser difícil eu entrar agora numa escola com jovens para mim. Mas ele disse assim, não, tu vai, que é isso mesmo. E eu orei a Deus, e na época que eu tinha passado um período muito difícil, eu não tinha nada de finança, eu estava super quebrada mesmo, né? E disse assim, vai ser impossível para mim. E obter apoio de igreja, de família, não vou conseguir ir para lá. E eu orei e disse assim, se é o do Senhor, então vai prosperar. Se não for, não vai prosperar. O que aconteceu? No momento que eu orei, eu estava procurando emprego já há um tempão. Eu estava desempregada mais de ano, uns 2 anos desempregada. E quando eu orei assim, eu fui e falei com alguém, eu preciso de um emprego para juntar dinheiro para ir para a missão, para fazer a escola lá, né, de 3 meses, e mais na Jocum é o prático, são 5 meses. E o que aconteceu? Foi em seguidinha, rapidinho, no clicar de dedos, Deus me deu um emprego. Eu fiquei só 4 meses, 5 meses nesse emprego. E o primeiro dia na minha entrevista, eu disse assim, eu estou aqui só para juntar dinheiro para ir para a missão. E ele disse, tudo bem, e me aceitou. E depois ele quis que eu continuasse, porque ele gostou muito de mim. Disse, não, eu vou manter minha palavra, eu vou sair. No fim, ele pegou e me deu minha mala, minha primeira mala. Não tinha nem mala para ir, para viajar, né? E eu fui para Curitiba. Então, lá em Curitiba, Deus só confirmou todas as coisas que ele tinha me mostrado, sabe? E em sonho, ele tinha me mostrado eu indo para a África, em sonho. Em sonho, ele me mostrou, isso antes de eu partir, esse sonho foi muito, muito interessante para mim. Eu estava num quarto fechado e tinha grades na janela, e eu toquei na grade e disse, está fechado. E se abriu a janela. E daí, quando ele se abriu, não foi eu que abri a janela, a janela foi aberta. E quando se abriu, ele me levantou e me tirou pela janela. E eu fui flutuando por muitos lugares. Então, o que isso para mim me ensinou, e eu acho que foi a maneira como Deus quis me mostrar para que eu enxergasse. Olha, Beth, tu achou que tu era uma fracassada, que tu tinha perdido a tua vez, mas não é pela tua força, não é pelo teu querer, não é pela tua, como se diz assim, pelo teu saber, pela tua sabedoria, é por mim, é eu que vou te levar. E o que aconteceu a partir dali, eu não tinha recursos, e foi se somando isso. Primeiro foi meu empregador, ele pegou, me liberou, está aqui, Beth, tudo que tu precisa. Eu fui para Jocum. Quando eu cheguei lá em Curitiba, eu agradeci muito a Deus, agradeci porque eu tinha chegado até lá. Num período que eu estava, anterior a esse chamado, né, eu estava numa depressão tremenda, bem antes, né, antes de eu chegar e conversar sobre missão. Eu não conseguia, mal conseguia sair no apartamento. Naquela época eu morava num apartamento ali em Porto Alegre, na Cidade Baixa. Eu não conseguia, teve períodos que eu me trancava. Quando eu cheguei em Curitiba, eu reconheci, não é por mim, foi Deus que me trouxe aqui, porque eu, pelas minhas pernas, não teria vindo. Só acreditei que Deus teria me levado. Então, foi assim que eu entendi o meu chamado. E daí, o primeiro prático foi no Peru. E no Peru, fiquei hospedada na casa da Isabel, vocês acham que vão falar com a Isabel, né? Sim. Pois é, então foi o prático da ITED e foi a minha primeira experiência internacional, já foi na minha primeira escola de missão. Eu esperava ficar aqui no Brasil, pedir a Deus, não quero ir para o exterior, eu quero ficar aqui. Mas Deus se confirmou e ainda supriu tudo, supriu todas as minhas despesas necessárias. Quando eu retornei para ser obreira de escola, não para ficar num outro país. Eu pensei assim, vou fazer EDME, e a minha segunda escola, então, foi a Escola de Missões Estratégicas, que para mim veio a somar, porque eu já tinha feito, então, sociologia, antropologia, e missão estratégica tratava muito isso, sobre a questão cultural, sobre a questão histórica, principalmente cultural, né? De povos, outros povos. Então, o que acontece? Eu disse assim, essa é a escola para mim.
E eu tinha, então, a intenção de somar o conhecimento que eu tinha da universidade, da sociologia, para fazer pesquisas missionárias, né? Tanto de necessidades, quanto históricas, quanto de culturais, hábitos. E então, eu fiz essa escola e comecei a ser obreira em Contagem, primeiro em João Pessoa, depois em Contagem. Aí participei de um seminário internacional que teve em Porto Velho, e dali eu tive, começou a se comentar a respeito de uma escola que estava abrindo, o Trailblazer, lá em Kona, no Havaí, e daí, que era uma escola inicial, né? E daí, inicial, a ETED. E daí eu conversei com a líder da escola, que é brasileira, e disse, eu não sei falar inglês, mas estou sentindo no meu coração. E ela me desafiou aí, e então esse é um outro passo que, que Deus me levou a tomar esse passo. Em todos esses momentos, até eu gostaria de falar isso, desde a minha conversão, dessa minha retomada com Jesus, e dele me levar para a missão, todo esse momento para mim foi muito educativo. Era Jesus me mostrando e dizendo assim: eu vou te levar para uma nova história, porque e de reconstrução, de perdão, de reconstrução, porque eu não acreditava mais em mim, mas era Jesus falando: eu acredito em ti, eu vou te levar. E eu não acreditava que eu poderia sair de Porto Alegre. Quando eu vi, eu estava saindo de Porto Alegre para Curitiba, para outras cidades. Quando eu vi, estava no Peru. Quando eu vi, já estava em Kona. E a chegada em Kona foi uma coisa bem interessante. Bem interessante. Quando eu precisava fazer o visto, né, ir no consulado em São Paulo, e tinha pessoal da equipe que queria fazer o visto e estava sendo reprovado, não foram aceitos. E, e o pessoal de lá precisando de obreiros brasileiros. Tinha outros obreiros, mas queriam também brasileiros. Daí eu pensei assim, Deus, se realmente é para eu ir para Kona, eu comecei a ficar com um pouco de medo. Medo porque quando tu tá aqui no Brasil, é fácil qualquer coisa de respeito a sustento. Mas eu não tinha um sustento regular. Eu não tinha um sustento todo mês ou uma igreja que tivesse ali para me ajudar. E bateu um medo em relação à Kona, bateu um medo tremendo. E eu pensei assim, Deus, se eu chegar lá e ficar necessitada e tiver que mendigar lá entre o meu pessoal lá, o que vai acontecer? Eu fiquei com muito medo. Então foi aí que Deus foi me ajudando foi todo um processo, né, de aprendizado. Eu estava aqui na chácara, hoje eu estou aqui, né, e eu estava aqui em 2011, eu estava aqui em 2011, e bateu um desespero, uma ansiedade em mim, e eu comecei a chorar, e saí para fora e fui orar, pedindo para Deus me livrar disso. Eu disse assim, a Deus, eu dizia, eu não vou mais para Kona, não, isso aí não é de mim, eu dizia, vou ser missionária aqui mesmo. E nisso, quando eu estava assim, orando, mas uma grande ansiedade em mim, tem uma parreira aqui que estava caída, e tinha uns frutinhos bem pequenininhos, tinha umas uvas que não desenvolviam, sabe? Sempre pequenininha. E de repente lá em lágrimas, ai Deus, não, eu vou passar fome, não vai ter sustento, não tem igreja. Quando eu vejo, tem um passarinho dentro, em cima daquela parreira lá. E acho que era um sabiá. E ele pegou, quando eu parei e olhei, ele estava olhando para mim. Eu esqueci de tudo, esqueci da oração, esqueci de Deus, esqueci das lágrimas. Eu fiquei olhando, esse passarinho está olhando para mim. E ele estava com o rostinho, com o olhinho todo pretinho, voltado para mim. Quando eu olhei, o biquinho dele estava entreaberto e tinha uma sementinha de uva ali. Quando eu vi a sementinha, ele voou. E na hora a ficha caiu, eu fiquei cheia de vergonha, cara vermelha, com vergonha, e disse: Perdão, Deus, porque ele me lembrou do Sermão do Monte, é Mateus 6, acho que é 26, que diz assim: que se olha os pássaros do céu, eles não semeiam, eles não. Né? Eles não semeiam, não ceifam, não ajuntam, né? E olha, eu sustento todos eles. Eu sustento, não vou sustentar vocês, homens sem fé, é algo assim que ele diz, né? Eu fiquei com vergonha e disse assim: eu vou. E daí eu fui juntei todos os documentos para ir para fazer o visto.
E as minhas colegas já tinham sido rejeitados visto. E para mim, essa foi mais uma confirmação. Quando eu cheguei em São Paulo, ele perguntou para mim assim no consulado: o que tu vai fazer lá? Ah, missão. E como é que tu vai viver lá? Ah, ajuda de igreja, parentes, amigos, familiares. Falei isso para ele. E eu pensei: ah, Deus, eu tô aqui por ti, é tu que tá me levando. Ele coçou a cabeça, pegou meu passaporte, carimbou, encheu de carimbo. Eu disse, tá, mas olha aqui a cartinha, a carta de recomendação de onde eu vou ficar, o endereço, o senhor não quer ver? Não. E a conta do banco? Não. E isso, ele estava com uma pasta cheia de documentos, ele não queria ver nada. Enquanto que as outras pessoas que eu tinha testemunhas tinham sido negadas levando uma camaçada de documentos. E eu pensei, meu Deus, é Deus falando novamente para mim: Beth, não é pelo que tu possa demonstrar, é eu te levando, é eu te levando. Então eu fui para Kona, e lá é a Universidade das Nações. Lá tem muitas escolas, né? E pessoas do mundo inteiro. Então, nessa escola, eu fui obreira, e logo em seguida engajei numa segunda escola, que daí eu era aluna, que é o Uniscript. E o Uniscript é uma forma, é um método de aprendizado, de alfabetização. Então, ajuda tanto naqueles que já são alfabetizados ou já têm uma língua, como o português, por exemplo, como ajuda no aprendizado de uma nova língua. Então, eu vou aprender inglês, ou ajuda em povos que não têm nenhum alfabeto e nenhuma língua, que é o caso dos que traduzem a Bíblia. Então, quando eu fiz esse método, é uma escola de linguística, né? Um seminário, era só 3 meses de seminário, surgiu uma equipe para ir, uma equipe de ETED, para ir para o Sudão do Sul, só que eles estavam orando. Eles não sabiam se iam para o Sudão do Sul, para a Índia ou outro lugar, Indonésia. E bateu na hora, eu lembrei do sonho que Deus disse que eu estaria indo para a África, e meu coração explodiu na hora, é Sudão do Sul, e eu me candidatei, e é para lá que eu vou. Para aplicar todo esse conhecimento também no script, que eu queria fazer um levantamento de línguas que tinham lá, né? Então, é essa forma, e eu fiquei sabendo assim, não, é Sudão do Sul, não tem outra. E eu investiguei antes de viajar, tudo que eu podia investigar sobre o Sudão do Sul, eu investiguei. E a certeza, porque tinha muita coisa assim a ver com que a minha experiência, eu achava a ressurreição, a mensagem da ressurreição, é uma mensagem de reconstrução, de começar de novo. A morte não é o fim. Então, quando eu estava quebrada, estava naquela situação lá, na lama, naquela situação que Deus me tirou, eu achava que era o fim. Eu tive pensamentos suicidas, eu queria tirar a minha vida. E Deus me mostrou, não, eu vou te levar adiante, e não, esse não é o fim. Quando eles falaram em Sudão do Sul, e eu fui pesquisar, e Sudão do Sul era um país que até então estava 20 anos em guerra, estava mais de 20 anos em guerra, e ele se tornou independente, se tornou um país independente em 2011, eu estava em 2013, fazia 2 anos que o país existia. E aquilo tocou no meu coração, porque é uma história de reconstrução. O que está acontecendo nesses corações? Eu queria estar lá para saber. O que é que está acontecendo? Eu imagino ficar 20 anos numa guerra, só que não era só 20 anos, fiquei sabendo que era bem antes. É uma história de devastação, de perdas, destruição de vidas e de longa data. Então, só que aquilo... E eu li assim, ó, Sudão do Sul é um país cristão. País cristão, legal. Como é que tá? Como é que eles... O que eles conhecem? Como assim cristão? Todo o país é cristão? Então, eu queria saber, né? E então, muitas histórias e filmes e documentários eu vi antes de partir. E lá eu comecei a perguntar e comecei a identificar relatos daquilo que eu tinha visto em documentário. Por exemplo, os meninos perdidos, os Lost Boys, que na década de 80 eles atravessaram o país e nenhuma ajuda humanitária podia entrar dentro do Sudão para resgatá-los.
Ninguém, nenhum podia, nem ONU, nem nada, por causa das atrocidades, que não tinha segurança nenhuma. E essas crianças, elas caminharam por dias e dias, atravessaram o país. O Sudão, na época, Sudão não havia divisão, não era Sudão e Sudão do Sul. E quando eu cheguei lá, eu conheci um dos Lost Boys, já estava grande, né, tudo. Mas documentários eu vi, filme eu vi de pessoas que tentavam salvar as crianças, né, da situação onde eles estavam. E assim, eu não sei se o pessoal já conhece um pouco da história do Sudão do Sul, como eu posso, eu Pode. falo, sigo É, ou isso, é que assim, ó, provavelmente assim, o que o pessoal conhece é muito pouco, né? De uma forma geral, a gente conhece muito pouco sobre o Sudão do Sul. Tu pode contar a história, e daí a gente já pode também entrar, assim, quando chegaste lá, o que foi fazer, como é que foi, já pode, sabe, ir contando. Vai firme. Tá bom, tá bom. Então tá. Então, me impressionou assim que a história deles, e quando eu cheguei lá, e estava numa equipe de evangelismo, e essa equipe de evangelismo era uma turma de ETED. Ora, ETED tem que cumprir uma agenda. Então, eu tinha a minha agenda que eu procurava dar conta, que eu tinha pretensão, que eu planejava dar conta depois, pós-agenda da ETED. E a agenda da ETED são 2 meses. Nesses 2 meses, quando estava com a equipe era formada por 3 brasileiros, um sul-coreano canadense, radicado no Canadá, um mexicano e uma americana, norte-americana. Então, quando a gente foi para lá, a gente tinha a liderança da base do Sudão do Sul, que nos levava, já tinha pré-agendado atividades nas igrejas. Então, a gente foi em várias igrejas lá pequenas, de tribos diferentes, e também a gente foi na anglicana, que era uma maior que havia lá. A gente ficava, a base da missão, a gente ficou assim, radicado numa base que era um pouquinho afastado da cidade, numa zona rural. E lá a gente aprendeu a conviver com a comunidade. E a comunidade lá, ao redor, era pobre. E dentro da base tinha medicamentos. Então, claro, lá é tudo é diferente, tudo é pago, não existe um SUS da vida, não existe educação básica para todos. Educação, como aqui no Brasil, tem que ser garantida a vaga na escola e tu é assegurado, tu tem que ir, tu ganha a educação gratuita, né? Tu tem o SUS, lá não. Você tem que pagar a educação, você tem que pagar um uniforme, tem que pagar remédio, tem que pagar consulta, tem que pagar tudo. E numa população super pobre que está tentando se reerguer. Era visível prédios caídos, destruídos, era visível não ter uma infraestrutura, assim, uma infraestrutura, realmente a maioria das ruas não eram chão batido, né? Luz era gerador, placa, e logo termina a luz. Internet era muito fraco. E então a gente saía nas comunidades e procurava ouvir, né? Como equipe, então a gente foi à escola fazendo trabalho com crianças, foi fazer trabalho em um hospital, a gente visitando o hospital, e a comunidade. Então, a gente levava o kit primeiros socorros, né? E tinha situação, assim, de pele, comida, assim, sabe? Pele, de bactéria que come pele. Então, a gente ia lá, fazia o curativo, cantava, orava, conversava, mas principalmente ouvia as histórias, né? E teve uma história, o Sudão do Sul é o seguinte, ele é animista, mas oficialmente, se a gente procurar no Google, ele é cristão e é um país cristão. Então a gente pensa, bom, como assim cristão? Realmente, e a língua oficial é o inglês. Só que poucos falam inglês lá. Em inglês são os líderes que falam.
cultos em inglês, mas eles também têm culto na língua deles. Então, a maioria da população, ela fala o grego, desculpa, grego não, o árabe crioulo. E a parte norte, que é o Sudão, eles falam o árabe clássico. E o sul, o árabe crioulo. E eles são animistas na maioria. E esse animismo, falar em cultura, esse animismo ele atinge a cultura deles, porque atinge a forma deles verem, mesmo quando eles são cristãos, a força que eles atribuem à natureza, ao vento, às águas, é tudo muito incrível. Então, assim, a gente foi numa comunidade, numa casa, e ela explicou o seguinte: ela não tinha dinheiro, população pobre, não tinha dinheiro, e o filho dela estava doente, ela precisava de medicamento, e ela não tinha dinheiro para ir numa clínica, fazer uma consulta no hospital, nem para comprar remédio. Ela foi num feiticeiro, e o feiticeiro fez um trabalho, e a criança me parece que ficou boa. Só que ela não pagou o feiticeiro. E agora ela estava sendo atormentada a cada dia por um pássaro enorme que vinha na casa dela, pousava numa árvore e gritava, e aquilo amedrontava ela. Ela estava com muito medo daquele pássaro. Então a gente orou com respeito àquilo, e eu fiquei impressionada porque eu comecei a indagar o líder local, disse assim: como assim, pássaro? Eu estava recém-chegada lá. Como assim? Não poderia ser normal um pássaro pousar aí? Por que ela vai atribuir isso ao feiticeiro? Mas não, muita coisa é atribuída ao feiticeiro lá. Se tu vai mal em alguma coisa, se tu sente mal, é o feiticeiro. E isso mesmo aqueles que creem em Jesus. Mesmo o cristão, que atribui essa força muito forte ao feiticeiro. Então, isso era uma coisa que a gente discutia lá, porque qual era a necessidade lá evangelística de apresentar Jesus? Jesus tem poder, um poder maior do que o feiticeiro, que as forças da natureza, que a natureza. E a gente subia, a gente caminhava, a gente fez longas caminhadas lá, em 2 cidades, bases, principalmente. A gente não chegou à capital, não, que a gente não chegou à capital, que é Juba. A gente chegou em 2 cidades, Lobone, e de Lobone a gente subiu uma comunidade na montanha, que é Isori, e a gente foi em Iei, que era uma cidade um pouco mais desenvolvida. E lá em Lobone, a gente ficou numa casa que tinha um abrigo antiaéreo. Esse abrigo era subterrâneo. E por quê? Porque tudo lá era lembranças da guerra. Tudo. Da comunidade, as vizinhanças. Olha, ali naquele valo, muitos corpos foram depositados. Aqui aconteceu isso, isso e aquilo. Aqui, bom, 20 anos de guerra não é uma coisa assim fácil de esquecer. E muita atrocidade aconteceu lá. Por quê? Bom, o Sudão era um país só, e 56 ele era um país que era a colônia egípcia e ingleses, Grã-Bretanha, que colonizavam aquilo em conjunto. Em 56, o Sudão recebeu a sua independência, o país inteiro. Só que a parte mais desenvolvida era a parte norte, que era os descendentes dos egípcios. É uma parte árabe e muçulmana. E a parte, grandes desenvolvimentos, eles têm uma reserva de petróleo no Sudão. Entre o Sudão e o Sudão do Sul tem uma reserva de petróleo. E então, todo aquilo que eles extraíam do petróleo, toda essa renda, era aplicado na parte norte, na parte muçulmana. Qual era a bronca da parte sul, antes da independência? É que todo o desenvolvimento ia para os muçulmanos, educação, emprego, e a parte sul, que eram os nativos, que eram as tribos, ficavam quase nada. Eles não eram alfabetizados, não tinham educação, eram pobres, não tinham... E é interessante porque é o seguinte, a parte norte é a mais desertificada, é a parte mais próxima ao Egito, ao Nilo, ao Saara, enquanto que a parte sul tem uma vegetação incrível. A predominância da economia do sul
é agricultura. E é mato muito verde, terra fértil, água. É uma terra boa, pode produzir tudo o que quiser lá. Porém, eles passam fome. Por quê? Conflito, corrupção, né? Tudo isso faz com que não, a permanência, a falta de permanência num lugar. Então, quanto tempo está aqui? Tanto tempo. Vem da onde? Eu vim de tal e tal lugar. Meus pais tiveram que sair correndo por causa quando houve a guerra tal, tal, tal. Então, é um povo que se acostumou a sair das suas casas e a fugir e a deixar tudo. Isso quando eu estava lá, era 2003, 2014, que eu estava perguntando isso para eles. Eles já vinham de longo tempo assim, tentando, agora nós vamos nos assentar aqui, agora nós vamos nos radicar e vamos prosperar. Eu saí de lá em 2014, em dezembro de 2013, tinha estourado de novo. Nós chegamos em setembro de 2013. Em dezembro de 2013, estourou novamente a guerra. Depois de 2 anos de intervalo. Só que, assim, esses 2 anos significa o quê? Deixa eu voltar um pouquinho atrás, que eu falei que estava só para justificar. Era um país só, e como estava toda aquela prosperidade para a parte norte, a parte sul estava aquém, eles começou muito uma série de levantes rebeldes, e tem um herói chamado John Gallagher, acho que é esse o nome, que ele liderou o exército de salvação, libertação do Sudão do Sul. Porque além disso que eles nos falam, que muitos relataram de que eles não tinham educação, não tinham prosperidade, não tinham emprego, e que eram relegados a segundo plano, a parte muçulmana queria implantar a Sharia para eles. E eles disseram, não, nós não queremos ser muçulmanos. Então, tem toda essa questão religiosa e econômica. E teve um conflito muito forte, eu acho que foi no início da década de 80, se não me engano, que é em Darfur. Essa região desertificada em Darfur, que era em Sudão, houve um genocídio lá pelo presidente. Então, muitos saíram de lá e foram para o sul. E esse pessoal de Darfur, eles eram muçulmanos, são muçulmanos. Só que, assim, essa tentativa de implantar, eles falam que houve uma tentativa de implantar a Sharia, eles não queriam ser. Então, por isso começaram a revolução e começaram a guerrear. Hoje, não é mais que 6% de muçulmanos lá. O que predomina no Sudão do Sul, no Sudão do Sul predomina o cristianismo e o animismo. O animismo mais do que o cristianismo, quase 50%. Mas muçulmanos não tanto. E apesar de ter, né? Mas é muito pouco. Então, o que acontece? Esse John, ele se tornou um herói de guerra e eles começaram em 1983 até 2005, 20 anos aí de guerra direto. Em 2005 houve um tratado de paz e ele começou nesse 2005 até 2011, houve negociação para que ele se tornasse um país, o país Sudão do Sul se formalizasse. Até então houve um tratado de paz e fim da guerra. Quando acontece essa formalização do país e os Dinkas, o John tinha morrido um pouquinho antes, ele morreu acho que em 2005, eles fizeram o tratado de paz e ele morreu num acidente de helicóptero. Ele aparece até em filmes, ele é muito significativo, ele é tão significativo como líder, como o líder que levou esse levante, como o rosto dele está no dinheiro, está no papel moeda do Sudão do Sul. E ele morreu, e quem é que assume? É para ser ele, então, ele começou como vice-presidente, mas eu acredito que iam colocá-lo como presidente. Ele morreu. Quem assume como presidente em 2011 é um Dinka. Eu me esqueci o nome dele. Salvar alguma coisa, eu me esqueci. Ele é da tribo Dinka. Os Dinkas são maioria no Sudão do Sul. E o vice-presidente, que é o Machar Nuer, que não é a maioria, mas é uma tribo importante no Sudão do Sul. O que aconteceu? 2 anos depois, eles
entram em confronto e entraram em briga 2013 até hoje. Se a gente olhar na internet, diz que houve um tratado de paz em fevereiro de 2020, no ano passado. Mas, pelas fontes que estão lá, pelos meus contatos, os conflitos continuam. E a partir dessa data, 2014, houve uma... Muitos saíram de lá. Missionários saíram de lá, estrangeiros saíram de lá. O Sudão do Sul nunca foi um país de turismo. Eles não têm nenhuma infraestrutura. Quem vai para lá são pessoas de ONG, de desenvolvimento, né, comunitário, são missionários, são raramente um aventureiro, mas não tem nenhuma chance de turismo lá. E eles não têm cartão, colocar cartão de crédito lá, não tem como. A gente tinha que te retirar, levar uma quantia de dinheiro de Uganda, porque o visas, essas taxas internacionais, sempre julgaram como uma situação de risco. Então, nunca foram para lá, né? Então, a gente tinha algumas dificuldades, assim, a gente tinha que estar com dinheiro, você podia usar cartão. Então, a gente ia e ficava onde a gente poderia nos abrigar e tudo mais, né? O que acontece? A gente começou, então, a trabalhar como equipe, e quando terminou esse período de 2 meses, a equipe foi embora, então eu fiquei sozinha. E como fiquei sozinha, mulher, eu recebi um monte de recomendações de que eu não poderia de forma alguma sair sozinha. Só que não tinha ainda eclodido, eu estava ali, que era novembro, o conflito eclodiu em dezembro. Então, eu queria, tinha um campo de refugiados ali na cidade de Iei, que eu queria muito ir. Mas por que tem refugiados no ER aqui? Porque eles não podem sair. Aqui na cidade tem muitos Dincas, e não tinha eclodido ainda a guerra civil. E os Dincas perseguem os Nueres. E se eles verem um Nuer na rua, eles matam. O Nuer e os Dincas, aliás, a maioria das tribos, eles têm a identidade deles marcada na testa, no rosto. Então, assim, os Dincas têm os Vs marcados aqui. E os Nuers têm outros riscos aqui, depende do como eles têm. Facilmente a gente vê, esse é Nuer, esse é Dinka, só os homens. As mulheres também, tem alguma outra tribo, dependendo da tribo, as mulheres são várias pintas. E isso, essas marcas eles fazem com algo cortante, uma faca. Geralmente, na fase aquela é um rito de passagem, na fase aquela do adolescente que quer se transformar um homem, né? Do adolescente para homem, agora tu é homem. Sofre ritos de passagem. Então, eu estava lá, um colega meu, quando ele ia dar aula de inglês, eu ia com ele. Eram os momentos que eu poderia sair, porque diz ainda, sem guerra, que era muito instável as estradas e que uma mulher sozinha não seria, com certeza, mas nem um estrangeiro homem sozinho não seria bom, pelo risco de sequestro. Então, sempre saía acompanhada. E quando eclodiu, eu fui embora. Aí eu fui para Uganda, próximo à fronteira, fui para a cidade de Arua. E daí vários missionários e famílias começaram a sair do Sudão do Sul e foram indo para as bases missionárias de outras igrejas de Jocum e começaram a receber essas pessoas. Houve uma demandada no final de 2013 início de 2014 e até hoje não se tem notícias, são viagens rápidas que acontecem para lá de pessoal local. De estrangeiro não se tem assim, até pode ter, mas é improvável, dado a questão da segurança, né? De lá para cá, eles estão... Por que eles brigam? Por poder. Por poder, pela reserva de petróleo.
Esse reserva de petróleo 50 é importante para eles em relação ao BIP, só que eles precisam da região norte para escoar o petróleo. Eles precisam, porque eles podem ter ali o petróleo, mas eles têm que mandar para as refinarias do Sudão. E para o escoamento se sai pelo Golfo de Suez, Canal de Suez, pelo Mar Vermelho. Então, o que acontece? Eles até hoje têm uma rusga e um conflito com o norte, só que o conflito maior ali se dá entre os Dinkas e Inuês, que são tribos, né? É uma guerra civil, que são tribos ali. O que acontece hoje em relação aos cuidados humanos, direitos humanos? As organizações internacionais, ONU principalmente, tem forças de paz lá, mas eles já foram atacados por forças internas do Sudão do Sul. Isso ainda quando eu estava lá. Isso não quer dizer, não é a garantia de que eles estão salvos porque são uma força de paz. As bases deles também são atacadas. O que hoje eles dizem é que cerca de 60 mil... É um número assim horroroso, exorbitante de agressões, de violações dos direitos humanos, de morte, de estupro, de assassinato de pessoal civis, né? Criança fora da escola, casas destruídas. A base missionária que a gente estava lá de Jucum, em Iei, foi destruída. E os missionários que tinham lá, as casas deles foram destruídas. Mesmo que eles queiram voltar hoje, eles não têm onde ficar. Eles têm que reconstruir. Então, tudo lá é uma questão de reconstrução. Até para falar nessa live, eu fui procurar alguma coisa na internet e vi assim a fala da ONU dizendo assim, ó, que muita coisa tem que se fazer em termos de cura, restauração, hoje de trabalho, né, de conciliação, porque toda essa guerra entre tribos e poder afetou todo mundo. Afetou, claro, por causa da violência, mas afetou em relação a conflitos menores entre famílias, entre comunidades, nas cidades. Pode ser até assim, em torno de uma panela ou de uma galinha, há conflito, sabe? Então, o trabalho lá hoje é muito grande em todas as esferas. Em termos internacionais, tanto de ajuda humanitária, de ONGs, como em missão, igreja, na questão da restauração, de perdão, de liberar perdão, porque atinge todo mundo. Hoje, para você ter uma ideia, já era antes, 50% do BIP é gasto em armamento. Educação, zerado, quase nada. Armamento se aplica em armamento e é muito fácil conseguir armamento lá. Qualquer criança, jovem, pega em armamento e sai a guerrear. Só um parêntese, não é o único conflito histórico que tem lá, porque é um conflito entre uma parte norte e uma parte sul. E dentro, depois que se tornou país, entre o sul, entre as tribos do sul, um outro conflito, e mais a história dos Lost Boys, desculpa, não é Lost Boys, a história do Joseph Kony. Joseph Kony é uma lenda lá, negativa, é um monstro. Por algum tempo ele ficou na lista número 1 da Interpol de procurados. Só que ele se tornou uma lenda porque ninguém conseguiu pegar ele. Ninguém, nem internamente, nem externamente. E daí, quando eu estava lá perguntando, mas esse cara, por que não pegaram ele? Ele tem algo, um pacto com o diabo, com o demônio. Porque ele se torna invisível. Pode um dia contar essa história como real. Havia um cerco militar, todo mundo ia pegar o Joseph Kony. Ele passou pelo meio de todo mundo e ninguém o viu. Ele se tornou invisível. E ele está onde hoje? Em algum lugar na Central África. Qual é a história dele? Ele, por 3 décadas, ele raptou crianças. Raptou e forçou um exército de crianças. Então, além da guerra,
eles tinham um paramilitar, uma força paramilitar, raptando os filhos deles, forçando em guerra. Então, assim, ó, alguns dos missionários que eram líderes de Jocum, que estavam nos recebendo, eles disseram assim, eu peguei em arma, meu pai pegou em arma para nos defender contra este cara, Joseph Kony, que atuou em 4 países, Congo, Uganda, Sudão do Sul e Central África. Então, eles têm história de destruição e de famílias desfeitas por 3 décadas e de vários lados. É algo assim que hoje a gente fica pensando, meu Deus, né? Para que haja reconstrução, haja perdão, como que Deus vai trabalhar, e Deus trabalha, e está trabalhando, eu creio nisso, está trabalhando para que haja uma reconstrução de vidas. Amém. Amém. Uau, que muito bom, sim, a história tanto da missão quanto a história do país, para né, o pessoal ficar por dentro, para a gente saber. E a Ingrid, que tem bastante experiência em missões na África também, falando sobre, né, a realidade de várias nações ali, que são lutas tribais, né, e também os pactos e tudo mais. Meu Deus do céu, que coisa incrível. Ô, Beth, assim, a gente tem, né, o Instagram nos dá 1 hora de bate-papo, a gente tem ainda 4 minutos. Eu queria, assim, que nesses 4 minutos tu pudesse, assim, né, segundo a tua experiência, teus contatos, assim, dizer o que a Igreja do Brasil ela pode cooperar hoje com o Sudão do Sul, tá? E depois, se tu deixasse uma mensagem, assim, para aqueles que estão aqui te ouvindo, o pessoal que, né, que ouviu toda a história de missão, mas também, principalmente, assim, que ouviram essa questão do teu chamado e como foi esse rompimento, assim, de Deus na tua vida, né? Se tu pudesse, então, falar como a igreja coopera, pode fazer hoje, né, cooperar, de que forma, e também uma mensagem, assim, para a galera né, de despedida, tudo antes que o nosso tempo ele encerre. Pode ser? Pode. A gente deve pensar o Sudão do Sul como tribos, né? Eles são divididos hoje, muito divididos. Eles são uma família, né? Até que cada língua confessará o Senhor, fala isso na Bíblia, né? Tribos, famílias, eles são famílias, e são várias famílias, né? Mas eles também têm unidos pelo território. O que a gente deve orar? Eu acredito que a gente possa contribuir orando mesmo, para que Deus dê essa unidade das partes, né? No que eles podem estar se unindo, que é Deus, que é a cultura, que tem que chama eles, né? Cada tribo tem a sua cultura, mas que existe uma cultura maior que vai acima de todas as demais, né? Que é, eles confessam a Deus, mas eles precisam conhecer a Jesus como poderoso, não como mais um Deus, mas que tenha poder sobre todas aquelas forças da natureza, que eles atribuem muita força a isso, que Jesus é maior do que isso. Em relação a perdão, né? A história deles é muito marcada, profundamente. Então, mesmo em missão, mesmo em igreja, vai encontrar conflito. Encontra conflito. Então, se a gente for para lá, a gente tem que ver isso com olhos, o que está acontecendo, com um olhar histórico também, né? Um olhar de raízes que está no coração e de compreender. Então, a gente pode ter até, mas essa igreja aqui, teve conflito entre nós, conflitos assim, de achar que uma outra pessoa que é cristã estava fazendo feitiço, mas isso tudo porque é uma cultura muito sofrida mesmo, muito sofrida, muito desgastada. Então, eles estão preparados a tudo, estão acostumados a sair correndo, assim, né? Então, o que a gente pode aprender? A gente aprende com eles, aprende de viver, mas também a gente pode auxiliá-los na recuperação, no próprio perdão, de auxiliá-los a perdoar a sua própria história, perdoar e ter esperança, né? Não está entrando ainda forças de reconstrução lá, mas se tiver, toda reconstrução, toda mão é bem-vindo, força mesmo para reconstruir, né? Principalmente ensinar o que eles sentiam necessidade, ou precisamos
ter diversidade de plantio, ter escola agrícola. Quando eu tenho esperança que está terminando isso e acabar, tem que ir com força mesmo. Escola agrícola, vamos com missão, com reconstrução, com pessoas, mão de obra, e com essa mensagem de que Jesus é poderoso e que é o perdão, né? Que não é o fim, a ressurreição tem uma mensagem poderosa, a mensagem da ressurreição. O que eu gostaria de dizer mais? Bom, nunca é tarde em pensar em missão transcultural. Jesus é poderoso, Jesus nos leva e nos conduz. E essa tarefa é dele, principalmente, e ele só nos convida a participar, e a gente vai, a gente entra no barquinho dele e vai, né? E que a gente não perca isso de vez, assim, não perca isso, essa mensagem de que não é a minha força e não é o meu recurso, não é o meu sustento. Jesus sustenta, ele vai ver isso. Eu sempre fui aquela pessoa de ficar com os 2 pés na terra, assim, aquela coisa assim, né? Eu me expressei mal, mas assim, eu preciso antes ter a certeza antes de partir, sabe? Não é que nem Abraão disse, vai, Abraão foi. Não sabia. Não, para onde eu vou, como que eu vou me. Mas Jesus me mostrou tudo isso, não, Beth. Vai e eu vou suprir. Então, essa certeza de que ele está no comando. Essa é a mensagem. Ele está no comando, não é a gente, não é eu. E ele me ensinou muito em cada lugar que eu fui que não era a minha certeza, que não era o meu comando. Maravilha, olha, muito bom te ouvir, a Mariel falou aí, muito bom te ouvir, e a Mariel foi que te apresentou, né, para o SME aqui, te levou lá na base em Osório, alguns anos atrás, e assim, muito bom ouvir o teu testemunho, ótimo mesmo, essa mensagem final, realmente, ela encaixou com tudo, e também ouvir a história do Sudão do Sul, ouvir a tua experiência lá. Beth, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado, né, por tudo aquilo que tu viveu e por ter passado isso para nós. Com certeza o pessoal foi colocando ali, né, que, poxa, realmente uma live, olha, esclarecedora, edificante, bênção mesmo, muito obrigado, tá? Pessoal, valeu, obrigado por ter ficado aí conosco, né, ouvir essa história, e olha só, vai ficar gravado, né, então o pessoal, de repente, se quiser depois indicar para alguém, entra lá no Instagram do Eis-me Aqui, manda lá o avião, indica, porque assim, uma baita história mesmo, o pessoal que está estudando missão, importante ouvir tudo isso, né, todas as experiências, como Deus foi levando a Beth, aí de Porto Alegre, a Kona, a Sudão do Sul, meu Deus, ele faz essas coisas, ele é demais. Tá? Pessoal, só antes da gente terminar o aviso, 8h20, 20h20, tem aí o bate-papo das mulheres, e hoje a Tati vai estar conversando com uma irmã que está lá em Portugal, está na Europa, ela vai contar o que ela está fazendo lá. E, Beth, brigadão mesmo. Deus te abençoe. Tá? Que ele continue te usando e inspirando pessoas através do teu testemunho. Valeu mesmo. Muito obrigado. Tá? Valeu. Tchau, tchau. Então tá, galera. Valeu, tchau, tchau. Deus abençoe. Até semana que vem com mais um bate-papo com o missionário. Fui. Valeu.